Temos 4 atalhos para vencer os problemas da adolescência. Eu me chamo Marcelo. Nesse canal a gente produz conteúdo para pais e mães de adolescentes que enfrentam os desafios, as dificuldades, os problemas dessa fase. Antes de a gente começar, você que ainda não segue no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. É importante para que esse vídeo chegue e alcance também mais pais e mães que estão enfrentando talvez o mesmo desafio que você, o mesmo desafio que eu, que também sou pai de adolescente. Então vamos lá, vamos ao conteúdo. Para você que é pai, mãe, de filhos adolescentes, que se sente perdido, desorientado, que já não sabe mais o que fazer com o filho, com a filha. Desafios do tipo: como lidar com a depressão, com a ansiedade, com as influências dos falsos amigos, dos maus amigos, com o uso excessivo do celular, com vícios da pornografia, com remédios, uso de remédios controlados, drogas, com a preguiça, com a falta de respeito, falta de educação. O filho não respeita você, nem o seu esposo, nem você, nem a sua esposa, não respeita o avô, não respeita a avó, não respeita ninguém. Filho trancado no quarto, que não interage com ninguém da família, nem tem amigos, não socializa. Problemas no namoro, começou a querer namorar, está com dificuldade, não sabe como lidar com a situação. Esse dito namoro moderno, sexo precoce. Se você se encaixou em algum destes problemas, desafios, este vídeo é para você. E aqui eu quero hoje me dedicar nesse canal a te ensinar 4 atalhos para você vencer os problemas dessa fase, tá? Talvez nas suas metas aí de virada de ano, que é muito comum a gente fazer um monte de pegar o caderninho e escrever as nossas metas. Por exemplo, você pode ter listado aí, começar a ir à academia, estudar mais, ganhar mais dinheiro, pagar as contas, ler alguma coisa, ler mais, alimentação saudável, praticar caminhada, corrida. Quero perguntar aí se você, pai, você, mãe, colocou nessa sua lista das suas metas para 2023, melhorar como pai ou mãe, para poder ajudar o meu filho e a minha filha a se desenvolver, a crescer, a passar de fase, a amadurecer. Se você colocou, parabéns, você está no lugar certo, e aqui eu quero te ajudar a chegar nesse objetivo de vencer os desafios dessa fase da adolescência. Se você não colocou, acende uma luzinha vermelha aí. Acende uma luzinha vermelha para você que não colocou na sua lista de virada de ano, as promessas do ano que entra, aquele monte de metas, academia, ganhar dinheiro, estudar mais, abrir uma empresa, empreender, fazer uma viagem internacional. Quantas metas você, na virada de ano, pensou, planejou, ou até colocou no seu caderno aí mesmo? Eu queria te perguntar se você, pai, você, mãe, colocou na sua meta, mais uma vez, se você, pai, você, mãe, colocou na sua meta ajudar o meu filho, a minha filha a se desenvolver, a crescer, a amadurecer. Principalmente, e esse canal é para isso, filhos adolescentes. Boa tarde, Luana, Estamos aí, ela é nova no perfil, seja bem-vinda. Esse canal é para pais e mães que enfrentam problemas, desafios com filhos adolescentes, ou filho entrando na adolescência. Esse conteúdo é para você. Fica aí que a gente tem muita coisa legal aqui. Então, se você não colocou nada, se você não colocou na sua meta aí que eu quero me desenvolver, quero me melhorar como pai, melhorar como mãe,
Quero melhorar como pai, melhorar como mãe, para ajudar o meu filho e a minha filha a se desenvolver. E eu costumo dizer que é igual fase de videogame mesmo. Parece que vai passando e vai ficando mais difícil. E a gente, enquanto pai, percebe isso e muitas vezes não sabe como lidar. E a gente vai começar. Queria trazer só uma estatística para você. Eu falei algumas coisas aqui, desenhei um perfil de pai e de mãe no início, aquele pai que enfrenta desafios como depressão, ansiedade, problemas, o filho, uso excessivo do celular, o filho que está trancado no quarto, o filho que não se abre, que está fechado, que não tem amigos. Se você tem um filho adolescente assim, cuidado, né? Nós temos aí, estamos falando de uma fase decisiva da vida. E não é brincadeira, é uma fase decisiva. Nós estamos aqui, vamos dizer que na fronteira. Estamos na fronteira. Você não tem mais uma criança em que você consegue impor todas as suas regras, as suas vontades, e você ainda não tem um adulto preparado, maduro, pronto para enfrentar os desafios da vida. Nós estamos na fronteira. Então é uma fase que exige atenção, exige cuidado, exige dedicação de você pai, de você mãe. Então tem só um número que eu quero trazer para você, depois vai ficar... Vou colocar o link na descrição, que é o crescimento de depressão e ansiedade que houve, né, no último ano. Cresceu em 25%. 25% de pessoas no mundo mais depressivas, mais ansiosas, com medo de tudo. Então nós vamos hoje nos dedicar um pouco a te passar 4 atalhos aqui, 4 dicas importantes para você pai, você mãe, vencer os desafios dessa fase, beleza? Fica aí que o conteúdo é importantíssimo, né? Vamos falar a respeito da formação da personalidade dos nossos filhos. Que tipo de homem e de mulher nós teremos no futuro a partir da educação que nós estamos dando. Por isso não podemos permitir que outros façam este papel exclusivo dos pais. Papel de educar é do pai, é da mãe. Né? Você fala, Marcelo, mas eu crio meu filho sozinha. Eu sou mãe solteira. Não tem problema, o teu papel é seu, é insubstituível. E o desafio é maior, você ainda tem o desafio de, muitas vezes, representar a figura paterna aí, né, do pai que não está presente. Então, tem uma frase do William Bennett, ele diz assim: nenhum dever é mais importante que a criação dos filhos. Se os pais não ensinam honestidade, perseverança, disciplina, caráter, é extremamente difícil que qualquer instituição da sociedade possa suprir estes ensinamentos. Então, começo aqui já dando uma dica. A palavra educar vem do latim, que são vocábulos ex ducere. O ex é para fora e o ducere é conduzir, direcionar. Então, educar significa desenvolver, fazer desabrochar, direcionar para fora, trazer para fora, extrair aquilo que o filho tem de melhor. Então, a educação começa aí. Pai, mãe. Educar é isso, é tirar para fora aquilo que o filho tem de melhor. É ex ducere. Tirar para fora. E muitas vezes a gente não consegue. O pai fala assim, mas meu filho está fechado, meu filho ele se trancou no quarto, ele colocou um escudo e eu não consigo mais acessar. Então fica comigo que esse conteúdo é para você. Nós vamos começar com o primeiro, quero já entrar de sola dizendo aqui o primeiro atalho para você pai e você mãe. Se você quiser anotar, anota aí, é importante. Primeiro atalho, e é uma palavra que é assumir. Assumir. Pais que querem filhos sem problemas, principalmente na adolescência, mas o que eles fazem? Terceirizam a educação, como se fosse possível, né? Tem uma história de um padre que usa um exemplo, né? De pessoas que procuram ele e dizem assim, padre, não sei o que fazer mais para educar o meu filho. E o padre respondeu, talvez
Os pais de hoje não sabem fazer isso. Como treinar os filhos? Para transferir um conhecimento, presta atenção, é preciso ter o conhecimento. Pais não podem se omitir na educação dos seus filhos, mas também não podem se omitir em aprender como educar os seus filhos. Essa foi a resposta desse padre, que o pai e a mãe vão até o padre e dizem: eu não sei o que fazer mais com meu filho. E ele vai dizer: o pai e a mãe que se omite na educação, e muitas vezes se omite em querer aprender como educar o seu filho, né? Ele vai abrir mão deste papel que é seu. Não tem como substituí-lo, terceirizá-lo. Ah, mas aí o professor vai dar essa educação para o meu filho. A catequista vai dar essa educação para o meu filho. O padre vai dar essa educação para o meu filho. A catequista vai, a avó vai, o avô vai. Não, essa responsabilidade é minha, é sua. É pai e mãe. Você deve, primeiramente, a primeira palavra, o primeiro atalho é assumir. Assumir. Sem ser protagonista nessa história, é bem possível que os nossos filhos, que estão hoje sendo doutrinados, presta atenção, pelas ideologias, né, costumes muito diferentes daqueles que nós aprendemos e fomos educados, o excesso de informação, uma distância nos valores que nós pais recebemos dos nossos pais e acreditamos nesses valores, mas não transferimos para os filhos. Talvez tudo isso possa apresentar todos aqueles problemas que eu apresentei no início, né? Que a gente está falando hoje. Depressão, ansiedade, vício, pornografia, drogas, horas conectadas na internet como zumbi, presos no quarto, sem falar, sem se comunicar, fechado no mundo deles, onde os pais não têm mais acesso, né? Eu quero ler para você aqui um texto que eu achei muito interessante, eu quero compartilhar com você, para que você reflita aí também, que tem a ver com isso. Os filhos do quarto. Não sei se você já viu essa reflexão, mas eu acho muito relevante, eu queria compartilhar com você isso. Então, escuta aí, filhos do quarto. Antes, perdíamos os filhos nos rios, nos matos, nos mares, mas hoje perdemos eles dentro do quarto. Quando brincavam nos quintais, ouvíamos as suas vozes, escutávamos suas fantasias. Ao ouvi-los, mesmo à distância, sabíamos o que se passava nas suas mentes. Quando entravam em casa, não existia uma TV em cada quarto, nem dispositivo eletrônico nas suas mãos. Hoje não escutamos suas vozes, não ouvimos os seus pensamentos e fantasias. Os adolescentes estão ali, dentro dos seus quartos, e por isso pensamos que eles estão em segurança. Quanta imaturidade a nossa! Agora, ficam com seus fones de ouvido, trancados em seus mundos, construindo seus saberes, sem que saibamos o que é. Perdem literalmente a vida, ainda vivos em corpos, mas mortos em seus relacionamentos com seus pais, fechados no mundo global de tanta informação e estímulo, de modismos passageiros, que em nada contribuem para a formação de crianças, adolescentes, seguras e fortes para tomarem decisões moralmente corretas de acordo com os valores familiares. Dentro dos seus quartos, perdemos os filhos, pois não sabem nem mais quem são ou o que pensam suas famílias, já são mortos de sua identidade familiar. Se torna uma mistura de tudo aquilo pelo qual eles têm sido influenciados, e pais nem sempre já sabem o que os filhos são. Você hoje pode ler esse texto, né, ou escutar esse texto e gostar, mandar para os amigos, compartilhar, pode enxergar nele verdade e refletir, tudo isso será excelente. Mas como pai, como mãe, eu falei a palavra assumir.
como pai e mãe de um adolescente, tenho visto tantas famílias doentes, com filhos mortos, dentro do quarto. Então eu faço um convite a você. E por favor, aceite. Convido você a tirar o seu filho do quarto, do tablet, do celular, do computador, do fone de ouvido. Convido você a comprar um jogo de mesa, um tabuleiro, e ter filhos na sala, ao lado, por 2 dias, no mínimo 2 dias, estabelecidos na semana, à noite, além do sábado e domingo. E jogue, divirta-se com eles, escute as vozes, as falas, os pensamentos, e tenha grande oportunidade de tê-los vivos, dando trabalho. Que eles aprendam a viver em família, se sintam pertencentes no lar, para que não precisem se aventurar nessas brincadeiras malucas, para se sentirem alguém ou terem um pouco de adrenalina que antes tinham com brincadeiras no quintal. Então, eu compartilho esse texto com você, pai, com você, mãe, porque eu estou falando de assumir. E esses dias eu estive com o meu pai, que ficou internado 22 dias no hospital, teve um acidente cardiovascular, aliás, um acidente vascular cerebral, um AVC, e eu fiquei observando alguns pacientes e me deparei com uma situação bem triste. No mesmo quarto que meu pai estava, tinha um jovem de 20 e poucos anos, e ele estava ali, tinha acabado de chegar da UTI, estava ali e não aparecia nenhum acompanhante. Não aparecia ninguém, ficamos ali uma semana e ninguém apareceu ainda como acompanhante daquele jovem, até que chegou uma pessoa, ela falou, eu sou a mãe. E eu perguntei o que aconteceu. Ela falou, ele tentou o suicídio. E aí eu perguntei, mas ele tinha algum problema, alguma dificuldade? Ela falou, ele tinha depressão, mas eu não sabia. Ele tinha depressão, mas eu não sabia. E ele entrou num quarto, acendeu um fogo, inalou muita fumaça e ficou inconsciente, faltou oxigênio no cérebro, precisou ser socorrido e estava ali sem consciência, né, com várias sequelas daquela tentativa de suicídio. Então, eu estou aqui chamando a atenção de você, pai, você, mãe, porque aquela fala daquela mãe me tocou muito, porque ela falou com um ar de tristeza de quem de fato não percebeu, de fato não notou a tristeza, a depressão do filho e da filha. E eu me questionava assim, como é possível você pai, você mãe, com seu filho, dentro da própria casa, não perceber a tristeza, não perceber o sofrimento, e essa distância, esses filhos trancados no quarto hoje, num mundo que a gente não sabe qual é. Nós precisamos assumir, sermos protagonistas da educação dos nossos filhos, e dizer assim, não, eu não terceirizo, isso é meu papel. Enquanto estiver aqui, este papel é meu. Eu tenho a responsabilidade de transformar, de ajudar esse meu filho a formar o caráter, a formar a personalidade, a dar os valores que ele precisa para poder criar uma estrutura interior capaz de suportar os desafios da vida. Mas a gente tem um grande problema, que a gente tem muitos pais hoje vivendo também de forma imatura, né? E aí eu já entro no segundo ponto. Que o primeiro ponto é isso, é assumir. Então, filhos, tirar os filhos do quarto, trazer eles para perto de você, dizer a responsabilidade da educação, o protagonista dessa história de educar os meus filhos sou eu. Ponto. Primeiro ponto, então, primeiro atalho, assumir. Segundo ponto, conhecer. Eu costumo dizer que só se conhecendo é que podemos ajudar os outros. Só nos conhecendo. Se você se conhece, você é capaz de ajudar alguém. Uma grande quantidade de pais nunca buscou o autoconhecimento. Por não se conhecerem, são inconstantes, inseguros. Pais e mães emocionalmente inseguros ou até desequilibrados, mas que querem ajudar os filhos, que estão ali com esse papel de educar, de formar,
Então, eu costumo dizer, um pai e uma mãe emocionalmente desequilibrado, desestruturado, que não se conhece, que precisa passar segurança e estabilidade para o filho, muitas vezes está ali batendo boca com o filho, no mesmo tom, na mesma altura, em vez de assumir o seu papel, protagonismo, de ser eu sou o pai, você é o filho, não, muitas vezes desce lá embaixo, na altura do filho, para poder discutir, debater, argumentar, gritar, tentar ganhar no grito, na força, porque não demonstra segurança, não demonstra estabilidade interior, não tem uma estrutura emocional capaz de dar segurança para o filho e para a filha. Então, segundo é se conhecer. Esses pais que, por não se conhecerem, são inconstantes, inseguros, né? Que não conhecem também os seus próprios filhos. Não sabem o mundo que eles vivem, do que gostam, o que eles passam tanto tempo vendo nas redes, trancado no quarto, o que eles leem, o que eles sonham, né? A fala, né? Quero te perguntar um negócio. Qual foi a última vez, pai e mãe, qual foi a última vez que você olhou no olho do seu filho, da sua filha, e perguntou para ele e para ela, você está feliz? Você é feliz? E, na verdade, não é você está feliz, é você é feliz. Porque você estar feliz, a gente pode confundir isso, né? Que eu posso estar feliz quando eu ganho um presente, quando eu faço uma viagem, mas, independente disso, eu sou uma pessoa feliz? Você é feliz? Qual foi a última vez que você olhou no olho do teu filho, da tua filha, e teve uma conversa com ele de verdade? Não aquela conversa infantil, dizendo, eu mando, você obedece. Mas uma fala de um adulto para um adolescente. De alguém que passa uma confiança, uma segurança, que se conhece e agora precisa conhecer o filho, o mundo do filho, dar um passo na direção dele, entrar no universo dele. Uma mãe um dia me perguntou, falou, Marcelo, o que eu faço? Minha filha está assistindo aqueles filmes de suicídio, o que eu faço? Eu acho que ela né, ela tem esses pensamentos, e o que eu faço? Eu tenho medo. Eu perguntei, você já sentou do lado dela? E assistiu um episódio, 2? Perguntou para ela dos personagens, do qual ela mais gosta, do que ela pode te contar sobre essa série? E a mãe falou, não. Eu falei, então faça isso. Então, você nem conhece o universo que seu filho vive, e aí você faz um pré-julgamento ali de que seu filho vai se suicidar porque está assistindo uma série coreana, uma série de suicidas, não sei. Precisa conhecer. Então, o segundo atalho é conhecer, é fazer esse movimento, ir em direção do filho e da filha, mas também se conhecer, saber onde você precisa melhorar, pai, você, mãe, precisa melhorar, aprimorar, passar mais confiança, mais segurança, mais estabilidade para o filho olhar e falar, opa, eu tenho em quem me modelar, eu tenho em quem me espelhar, eu tenho em quem seguir, eu tenho um exemplo para seguir. E hoje os filhos olham e veem pai e mães desequilibrados, desorientados, e eles devem ficar mais perdidos ainda e falar assim para ela, que lado que eu vou? E aí vão buscar se refugiar, talvez, nesses perfis das redes sociais que estão aí influenciando o seu filho, o meu filho. Mas o pai e a mãe deveriam ser os maiores influenciadores dos filhos. E de forma positiva, não de forma negativa. Mas para isso você precisa se conhecer e você precisa conhecer o seu filho. Entrar no mundo dele. Entrar no mundo dela. Tá? Primeiro ponto, então, assumir. Segundo, conhecer. E o terceiro? O terceiro, eu costumo dizer que é difícil. Mas é possível e é preciso desapegar.
significado da palavra desapegar é fazer perder ou perder o envolvimento, a dependência ou o compromisso com afastar-se, libertar-se. Nós até queremos filhos maduros, né? Mas mais independentes, queremos filhos maduros e mais independentes. Mas por causa da nossa insegurança emocional, muitas vezes nós temos medo de lançar os filhos. A palavra de Deus diz assim: os filhos são como flechas na mão do arqueiro. E para que serve uma flecha? Para ser lançada. Não lançada para qualquer lugar, lançada num alvo. Então, a primeira atitude do pai e da mãe, vamos lá, voltando, recapitulando, assumir: eu sou o protagonista da educação, eu sou o arqueiro. A flecha está na minha mão, sou eu quem tem o poder de lançá-la e esticar a corda. E muitas vezes nós temos medo de esticar essa corda. Ah, mas o meu filho, ele tem uma fragilidade emocional, se eu não der isso que ele está pedindo, ele vai fazer chantagem emocional comigo, ele vai se cortar, ele vai se suicidar, ele vai ficar depressivo. E a gente não estica a corda, porque tem medo da corda arrebentar. Mas o arqueiro é você que sabe o quanto pode esticar essa corda. O filho é a flecha. E essa analogia está lá no Salmo. E o salmista diz: os filhos são como flechas na mão do arqueiro, precisam ser lançadas. Mas a gente está muito apegado. Tem medo de lançar os filhos. Ou ensiná-los a serem independentes. Isso diz muito sobre nós. Diz muito, muito mais sobre nós. A nossa imaturidade, nosso apego emocional. Perguntei para uma mãe um dia: você quer que o seu filho te respeite? Ela estava reclamando que o filho não respeitava ela. Eu perguntei: você quer que o seu filho te respeite ou te ame? Aí ela falou: que ele me ame. Eu falei: é por isso que ele não te respeita. Porque você quer se sentir amada. Não tem a ver com ele, tem a ver com você. Pai, você mãe. Ah, eu quero que meu filho me ame. Não, o seu filho precisa só te respeitar, honrar você quanto pai. O mandamento diz assim: honrar pai e mãe. Esse é o mandamento para os filhos. E os filhos precisam honrar os pais. Se o teu filho te honra, se o teu filho te respeita, com certeza ele vai te amar. Porque a gente não respeita quem a gente não admira. O respeito vem com isso, com admiração. E o que você pai, o que você mãe faz para que seu filho, a sua filha te admire? Quais são as suas atitudes? Qual é o seu comportamento enquanto pai, enquanto mãe, diante desse mundo maluco, como, né, a Luana diz aqui, né? Temos tempos sombrios. Tempos sombrios. Qual é a sua atitude de pai e de mãe para que o seu filho olhe para você e queira usar você como referência para a vida dele? E aí? Seu filho precisa olhar para você e falar assim: eu quero ser que nem meu pai, eu quero ser que nem minha mãe. Eu quero ter as atitudes semelhantes a dela, porque eu, pai, eu, enquanto mãe, passo segurança, passo confiança para esse filho, para essa filha. Então, a mãe respondeu: eu quero ser amada. Eu falei: isso diz mais sobre você do que sobre o seu filho. Você tem uma carência emocional que está mais preocupada em ser validada, ser aceita, ser amada, do que ser respeitada. E você desceu do seu papel. Você não assumiu o seu papel. Lembra lá o primeiro atalho? Assumir o papel. Assumir o protagonismo da educação. Abriu mão disso. Não conheceu, não conhece o filho, não conhece a filha. Não se conhece. Segundo, terceiro, não consegue se desapegar. Não consegue esticar o arco para lançar a flecha. Ou quer que a flecha caia aqui no seu pé, para você ficar aqui a vida toda cuidando. Quantos filhos adolescentes, adultos adolescentes dentro da própria casa? Não porque eles não quiseram ir embora, talvez um dia, mas muitas vezes os pais reteram, não se desapegaram, não deixaram os filhos se desapegarem, não prepararam eles para mudar de fase, para amadurecer, para não ficar ali na eterna adolescência, na dependência afetiva, financeira. Imagina, o filho casa, e aí, primeira crise, ele liga para a mãe: mãe, deu treta aqui, eu vou voltar.
E a mãe fala, volta, bebê. Volta. E aí eu digo, a mãe não se desapegou. A mãe não preparou esse filho. O pai e a mãe não preparou esse filho. E a resposta deveria ser, não, você não pode voltar. Você agora tem uma família, você tem uma casa, você precisa assumir as responsabilidades da sua vida. Você agora é um adulto, você não é mais criança para voltar para casa do papai e da mamãe. Mas isso tem que ter desapego. Se a gente não se desapega emocionalmente e assume o papel de arqueiro que lança as flechas longe, e aí a gente fica, né? Fica retendo. Pais que não ensinam os filhos sobre a realidade do que é a vida. Os seus desafios, os problemas, as dificuldades que estão alienando os filhos. Pais que dão tudo para os filhos com aquela velha desculpa de assim, eu não quero que meu filho sofra o que eu sofri. Porque eu não tive isso, eu não tive aquilo, eu quero que ele tenha. Vivemos uma realidade de eternos adolescentes que não conseguem amadurecer porque os pais imaturos vivem num ambiente, eles vivem num ambiente de gente insegura, imatura. O filho até quer sair de casa, né? Adoece porque nunca experimentou um momento, né? Ele vai para fora, muitas vezes vai lá, chega o momento de desapegar, pai e mãe, vamos falar a verdade. O filho quer ir para a faculdade agora, tem que escolher um curso, tem que ir embora, tem que assumir agora aqui a boleia do caminhão, tem que pegar no volante agora e dirigir a sua própria vida, mas ele chega lá fora, ele fala, não dou conta, porque nunca dirigiu. O pai nunca deu o volante na mão dele e falou, vem aqui que eu vou te ensinar a dirigir a sua vida. A mãe nunca pegou a filha e falou, vem aqui, minha filha, eu vou te ensinar coisas sobre a vida. Ajudando a filha a amadurecer. Daí quando essa filha chega lá fora, chega lá quando ela se depara, adoece. Adoece. Por quê? Porque não foi preparada, não foi treinada. Porque não experimentou nenhum momento daquele, ter que tomar decisões. Os pais estavam sempre lá escolhendo o que vestir, o que comer, quem namorar, até que carreira. E o resultado? Filhos dependentes dos afetos, na vida financeira, incapazes de decidir qualquer coisa na vida. Mãe, eu tô tendo dificuldade aqui, me ajuda. Eu não consigo decidir isso, que roupa vestir. Eu não consigo decidir se eu saio, se eu vou assistir um filme ou se eu vou comer uma pizza. Eu não sei. Coisa simples. A gente precisa... Então, o terceiro atalho, terceira dica é desapegar. Saber que você está treinando alguém para ser lançado, não para ser retido, para ser guardado como um troféu que é seu. Filhos não são troféus que a gente coloca na estante e fica observando e contemplando. Não, filhos são flechas. Flechas na mão do guerreiro, do arqueiro, para ser lançados. Mas precisa ser preparada, essa flecha precisa ser polida, precisa ser preparada, ser apontada, para que ela não seja lançada para qualquer lado. Não perca a direção. E, vamos lá, que o quarto ponto que eu quero deixar para vocês, os outros três, nós falamos de atalhos, né? Os outros três são três pilares que eu considero da educação. Então, que é assumir, conhecer e desapegar. Três pilares. Anota aí, coloca aí na sua lista de metas de 2023, você que colocou as suas metas para 2023, coloca aí assumir, conhecer e desapegar. Essas são pilares para uma boa educação, para uma formação, para você vencer os desafios desta fase da adolescência. Né? Aproveitar que o pessoal que está aí, você que está chegando agora no canal, aproveita aí, dá um like aí, compartilha esse vídeo. Se você não me segue no canal, clica aí, se inscreve, faz isso daí para que a gente consiga chegar a mais pais e mais mães que estão vivendo esse mesmo desafio, estão no mesmo barco que a gente aqui enquanto pai e mãe.
tá? Esse quarto eu considero como o mais importante. Não há técnica ou conteúdo que substitua o amor. Então, para fechar os 4, assumir, conhecer, desapegar e amar. O mais importante, a base da educação está em você dar o seu melhor para quem você mais ama. Se os pais estão dando pouca atenção, tempo de qualidade, presença mesmo, é porque o amor está pouco também. Está dando pouco, é porque o amor também está pouco, tá? Então, dos 3 pontos, o 4, ele precisa estar presente nos 3. O 4 ponto aqui, o 4 atalho, a 4ª dica, ela precisa estar presente nos outros 3. No assumir com amor, conhecer para amar, que a gente não ama o que não conhece, e desapegar. A gente só é capaz de desapegar para o bem do outro quando a gente ama de verdade. Porque enquanto a gente está preso na nossa autorreferência, que a gente olha só para nós, né? Eu sou o centro, eu sou o imaturo. Sou eu o imaturo da história. Deixa eu tirar aqui, que o sol está pegando aqui agora, deu um reflexo. E aí eu não consigo amar de verdade, ao ponto de me desapegar, de entregar esse filho, essa filha que foi gerado aqui, aí no seu ventre, mãe, que passou aí que tem o seu sangue pai, mas que precisa crescer, precisa ser lançado. E só quem ama é capaz de lançar. Então, os 4 pontos, eles se correlacionam. Só é capaz de assumir quem ama. Só conhece, a gente só ama o que conhece, por isso que conhecer é importante. E só se desapega quem ama de verdade. Aquele que dá, é o pai e a mãe que deu a sua vida para o seu filho, e por isso ele precisa também ter a sua própria vida, construir a sua própria história, escrever a sua própria história, e não ficar ali como coadjuvante o tempo inteiro na história do pai, história da mãe. O filho não conta, o filho que não é lançado, o pai e a mãe que não desapega, não permite que o filho escreva a sua própria história. Então, quando a gente fala aqui de atalhos, muitos podem pensar que é o caminho mais fácil, que leva ao lugar desejado. Quando a gente fala a palavra atalho, você pensa isso. Um caminho mais fácil que leva a um lugar desejado. Mas pais já usam atalhos demais. Nós pais já usamos atalhos demais. É muito atalho, a gente vai dando voltas e não vai direto ao ponto. O que eu quero apresentar hoje aqui, né, essa terceirização que os pais fazem, isso tudo é atalho. Ah, o fulano lá vai dar essa educação religiosa para o meu filho, vai ensinar ele sobre a vida espiritual. Ah, esse aqui vai ensinar sobre a vida afetiva. O psicólogo lá vai dar conselho para ela, porque ela já está tendo ansiedade. E a gente não ensina coisas básicas, como educação financeira, como relacionar-se com as pessoas, com a vida, com o outro. Coisas sobre a vida espiritual, a vida interior. O filho é materialista, ele olha só para coisas, vai escolher a sua carreira baseada na moda, naquilo que dá mais dinheiro. Porque o pai e a mãe não assumiu, pegou atalhos. Então a terceirização, as influências externas, a falta de exemplos, a falta de referência para os filhos, tudo isso já é atalho. O que eu estou propondo não é um atalho. O que eu estou propondo aqui nesse conteúdo hoje é um caminho, é um caminhar, é uma jornada em direção aos filhos. Que 2023 seja uma jornada, que você pai, você mãe, assuma essa jornada, este caminho em direção aos seus filhos.
e não um atalho. É interessante que Jesus não aponta um caminho, né? A gente pegar no Evangelho, ele não diz assim, eu vou mostrar para vocês um caminho. Jesus ele não fala assim, vou ensinar para vocês um atalho, ou vou ensinar para vocês um caminho. Não, ele diz assim, eu sou o caminho. Tem que passar pela vida dele para chegar a algum lugar. E aqui, né? Jesus não aponta o caminho, mas ele diz, eu sou o caminho. E eu creio que é assim que a gente se educa, ex do série, tirar para fora o melhor dos filhos, passa por nós. Por quem nós somos. Por isso que eu falei que conhecer é um dos pilares. Se conhecer é um dos pilares. Saber se você está sendo de fato um exemplo, uma referência para o seu filho. Se o seu filho pode passar por você para chegar a algum lugar. Ele pode pisar nas suas pegadas para chegar a algum lugar. Eu já contei essa história aqui, mas vale a pena repetir. Eu lembro dos meus filhos, fomos pescar e os dois meninos ali pequenos, os mais novos, né? Tenho 3 filhos e o Giovanni e o Miguel ainda eram menores, eram pequenos. O Miguel era bem pequenininho. E eu desci do carro quando a gente foi em direção ao rio. Tava um atoleiro e eu desci atolando naquele barro, deixando buracos ali na lama. Quando eu olhei para trás, os meus filhos iam pisando onde eu já tinha pisado. Nos buracos onde eu já tinha atolado. Eu olhei para aquilo e falei, caiu a ficha. Educar é isso. É você passar um caminho que os seus filhos sejam capazes também de pisar neles. Pegadas em que seus filhos sejam capazes de pisar nelas. E eles trilhem a partir daí o seu próprio caminhar. Mas, como Jesus diz, eu sou o caminho, essa ideia de atalho aqui foi só uma forma de trazer até aqui, porque a gente é atraído pelos atalhos, mas na verdade a proposta aqui é um caminhar, é um caminho, uma jornada em direção aos filhos. Tá? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se você gostou do conteúdo, se você acha que vale a pena compartilhar com algum pai, alguma mãe, também de adolescentes que precisem desse conhecimento, de começar o ano de 2023 com uma meta diferente, com uma meta de assumir o protagonismo dos filhos, de arrancar os filhos do quarto, de colocar os filhos diante da vida, de esticar esse arco e lançar essas flechas de verdade, preparar essas flechas para elas serem lançadas. Nós estamos juntos nessa jornada. Essa é a primeira live do ano e espero que a gente esteja junto aqui. Vamos gravar sempre nas quartas e nas sextas-feiras, no meio-dia 1, a gente está junto aqui neste canal para trazer conteúdo, ajudar você pai e você mãe a vencer os desafios dessa fase. É para isso que eu ensino pais e adolescentes a vencer os problemas dessa fase, beleza? É para isso que serve esse canal. Deixa o seu curtir aí, deixa o seu comentário. Obrigado pela presença pessoal, Ricardo, Luana, parabéns por assumirem esse protagonismo. Eu costumo dizer que os pais que assumem o papel, o protagonismo, ajudam os filhos a escrever a sua própria história. Beleza? Fica com Deus, Deus abençoe. Um feliz ano novo e vamos ter muita coisa junto esse ano. Se Deus quiser, compartilhe. Tamo junto nessa jornada.